que deveria ser um simples mergulho refrescante rapidamente se transforma em um pesadelo mortal quando uma mulher é tragada por uma correnteza violenta. Desesperada, ela grita por socorro, mas o que atende ao seu chamado não é uma pessoa, e sim o rei da selva. Porém, o que ele faz a seguir é completamente inacreditável. Lara mal conseguia acreditar na situação em que se encontrava. A correnteza implacável a puxava para baixo com uma força que ela nunca havia experimentado. O frio da água gelada começava a entorpecer seus movimentos, enquanto o desespero crescia em seu peito. Seus braços e pernas lutavam, mas parecia que a cada esforço, a corrente a arrastava ainda mais para longe. A margem, que minutos atrás parecia tão próxima, agora era apenas uma lembrança distante. A realidade cruel se impôs em sua mente. Será que é assim que acaba? Ela se perguntava, tentando afastar o medo. O cansaço tomava conta de seu corpo e os pensamentos começavam a se confundir. Ela sabia que precisava sair dali, mas cada tentativa de nadar era inútil contra a força bruta do rio. Durante anos, Lara se orgulhara de sua experiência na natureza. Sempre havia acreditado que podia lidar com qualquer situação ao ar livre. Mas ali, naquela luta feroz contra a água, sua confiança parecia uma piada. Tudo o que aprendera em suas inúmeras aventuras ao redor do mundo parecia insignificante diante do poder avassalador da natureza. Fotografar animais selvagens sempre fora sua paixão. Viajar para lugares remotos, capturar momentos únicos, era isso que fazia seu coração bater mais forte. E naquele momento, sozinha no coração do delta do Okavango, ela estava cercada pela natureza que tanto amava, mas dessa vez como uma presa à mercê das forças que não podia controlar. Naquele dia, Lara estava em busca de mais uma aventura. Recusando a companhia dos guias locais, ela decidiu explorar as trilhas sozinha, confiando em sua vasta experiência ao ar livre. Caminhar pelas trilhas da África, cercada pelos majestosos elefantes, hipopótamos imponentes e as belas aves do delta, sempre fora um sonho. Cada passo que dava a enchia de um misto de excitação e reverência. As árvores de acácia, com seus galhos recortando o céu africano, e os sons distantes da vida selvagem enchiam o ambiente de uma serenidade inquietante. Conforme o sol começava a se pôr e os belos tons dourados do entardecer apareciam, Lara decidiu encontrar um lugar para acampar. Andou por alguns minutos, analisando cuidadosamente o terreno, à procura de um lugar seguro e próximo a uma fonte de água. Afinal, acampar perto de um rio era essencial para garantir água fresca durante sua estadia no delta do Okavango. Quando ouviu o som de água corrente, uma sensação de alívio a invadiu. Ao encontrar o riacho, ela percebeu que estava em uma posição privilegiada, sem ninguém por perto. O local perfeito. Sem perder tempo, Lara montou sua tenda e se preparou para a noite. Ao terminar, a fome começou a aparecer e ela percebeu que sua água havia acabado. Decidida a encher suas garrafas antes que o escuro tomasse conta da paisagem, Lara ajoelhou-se à beira do rio. Foi então que avistou uma pedra plana, um pouco mais à frente, dentro da água. Parecia o lugar ideal para esticar um pouco as pernas e aproveitar o momento. Sem pensar muito, Lara decidiu pisar na pedra, mas esse impulso inocente mudaria tudo. A pedra, escorregadia e coberta de algas, não oferecia a estabilidade que imaginara. Num piscar de olhos, seus pés deslizaram e, antes que pudesse se dar conta, Lara caiu na água fria e impiedosa do rio. Lara era uma nadadora experiente, mas a correnteza aparentemente calma se revelou traiçoeira. Uma força poderosa a puxou e a arrastou para longe da margem. Ela tentou manter a calma e usar seus braços para lutar contra a corrente e voltar à segurança, mas aquilo era diferente de tudo que já havia enfrentado. A correnteza era forte e cada braçada parecia inútil. Mesmo com toda a sua habilidade, Lara não conseguia conter o avanço do rio. A cada minuto, a corrente a levava mais para longe, e o cansaço começava a se instalar. Explorar sozinha parecia uma boa ideia na época, mas agora o arrependimento crescia em seu peito. Pela primeira vez, ela sentia o peso da solidão que havia escolhido. Reunindo o fôlego que ainda tinha, Lara gritou por socorro. Sua voz, abafada pela força da água, mal ressoava ao redor. A corrente a submergiu novamente, mas ao emergir, soltou outro grito, mais forte desta vez. Lara sabia que havia poucas chances de ser ouvida, mas era a única coisa que podia fazer. Esperava mais que tudo que alguém estivesse por perto e ouvisse seus gritos. A correnteza continuava a drenar suas forças, e o tempo que passava na água
tornava a situação cada vez mais crítica. Lara continuava gritando o mais alto que podia e lutava para manter a cabeça acima da água. Foi então que, ao virar uma curva no rio, avistou um tronco grande, parcialmente submerso. Agarrar-se àquilo era sua única chance. Com uma determinação renovada, ela conseguiu segurar o tronco. Aquilo era o apoio que ela tanto precisava. Com esforço, ela se puxou o máximo que pôde para fora da água, apoiando-se no tronco, e pela primeira vez em minutos, conseguiu respirar com um pouco mais de calma. Sabia que não estava a salvo, mas pelo menos tinha uma chance de descansar e avaliar a situação. Olhando ao redor, Lara percebeu que a paisagem era estranha. A correnteza já a havia levado para longe de onde começara. A margem parecia inalcançável, e ela não tinha escolha a não ser gritar o mais alto que podia. Não havia como aceitar que aquele seria seu fim. Ela tinha muito a viver para desistir. Enquanto gritava, ouviu um farfalhar nas árvores. Alguém finalmente me ouviu? Pensou. Ela silenciou e prestou atenção. Os arbustos começaram a se mover e ela finalmente avistou algo entre eles, o que pensou ser sua tão esperada salvação. Era um leão, o maior predador da savana africana, e agora estava parado, observando-a. Pela primeira vez, Lara entendeu o verdadeiro significado de estar presa entre a cruz e a espada. Mesmo que por algum milagre conseguisse lutar contra a correnteza e chegar à margem, o leão estaria lá, esperando por ela. O que ela faria? O medo apertou seu peito e lágrimas surgiram em seus olhos, mas ela se recusava a ceder. Não daria ao leão a satisfação de vê-la desmoronar. Enquanto se encaravam, Lara percebeu que sua situação, que já parecia insustentável, estava prestes a piorar. O tronco em que se segurava, seu único apoio, começou a rachar sob seu peso. O que antes a havia salvado, agora a atraía. Cada estalo na madeira fazia seu coração disparar. Pedaços do tronco se soltavam e sumiam na correnteza. O pânico que ela havia tentado manter sob controle voltou com força total. Com um estalo seco e aterrorizante, mais um pedaço do tronco estava prestes a se soltar. Lara sabia que em poucos segundos estaria de volta à correnteza, lutando desesperadamente contra forças que ela não poderia vencer. Tentou mudar seu peso na esperança de prolongar a integridade do tronco, mas ao ver o pedaço de madeira flutuar rio abaixo, seu coração afundou junto. Agora, quase todo o seu corpo estava novamente submerso na água gelada e seus dedos dormentes mal conseguiam se agarrar à madeira restante. Por favor, alguém me ajude! O pedido de socorro ecoou pelo rio, mas já parecia tarde demais. Com um último estalo, o tronco finalmente se partiu e Lara foi novamente engolida pela água. Suas pernas estavam pesadas e seus braços ardiam de tão exaustos. Tentando desesperadamente emergir, ela se debatia na correnteza quando, de repente, seus olhos se arregalaram ao ver o leão saltar para a água. Num instante, as presas afiadas do leão agarraram sua gola e Lara pôde sentir os bigodes roçarem em suas costas. Mas ela estava fraca demais para reagir, seu corpo sem forças para lutar ou resistir. O leão, por sua vez, também enfrentava a correnteza impiedosa, e por um breve momento, Lara acreditou que ambos se afogariam juntos. No entanto, as patas do leão, fortes e ágeis, o tornavam um nadador natural. Leões, embora raramente, são capazes de nadar distâncias curtas, e este leão usou sua força para começar a puxá-la de volta. Com determinação, o leão lutou contra a força da água, e lentamente, mas de forma constante, conseguiu levá-la para a margem. Apesar do desafio de suportar seu próprio peso e o de Lara, o leão persistiu até finalmente arrastá-la para a terra firme. Depois de um breve olhar em sua direção, como se certificando de que estava salva, o leão virou-se e desapareceu na savana. O que acabou de acontecer? Pensou Lara, ainda atônita. Durante sua carreira, ela já havia presenciado comportamentos inesperados de animais selvagens, mas nunca algo assim. Um leão havia salvado sua vida e, em seguida, desaparecido na savana sem qualquer sinal de agressão. Exausta e fraca demais para se mover, finalmente permitiu que as lágrimas, há tanto tempo contidas, caíssem. A vida havia passado diante de seus olhos, e o salvador mais improvável havia surgido no momento em que ela mais precisava. Enquanto tentava recuperar o fôlego e entender o que acabara de acontecer, Lara ouviu passos se aproximando. Vozes humanas ecoavam pelo local, conversando entre si e ficavam cada vez mais próximas. "Estou aqui", conseguiu murmurar com o pouco de força que ainda restava.
Felizmente, um grupo de caminhantes a ouviu e logo a cercou. Um deles se abaixou e ergueu sua cabeça levemente, observando o estado frágil em que se encontrava, molhada e visivelmente abatida. Sem fazer perguntas imediatas, o grupo compreendeu que Lara não estava em condições de explicar o que havia ocorrido. Rapidamente, eles começaram a cuidar dela, oferecendo o apoio necessário para garantir sua segurança. O grupo rapidamente pegou um kit de primeiros socorros e tratou os cortes que Lara havia sofrido ao ser arrastada pela água. Com cuidado, a carregaram para longe do rio até encontrarem um local mais seguro onde pudessem montar suas tendas. Sob os cuidados deles, Lara finalmente adormeceu profundamente, apreciando a fragilidade da vida humana. Quando acordou, os caminhantes haviam permanecido com ela para garantir que ficasse bem. Enquanto comia, Lara contou sua história sobre a improvável criatura que a salvou do que ela pensava ser sua cova aquática. O grupo não pôde esconder a surpresa ao ouvir cada palavra. Era completamente inesperado. Eles não acreditavam em sua história e achavam que ela estava delirando por estar na água por muito tempo e ter lutado pela vida. Apesar disso, sentiam-se aliviados por ela ter sobrevivido ao incidente. Quando Lara se sentiu forte o suficiente para se mover, eles a ajudaram a voltar ao acampamento e a empacotar suas coisas, já que seu corpo ainda estava debilitado pelo tempo passado no rio. Gentilmente, carregaram sua mochila e a acompanharam até a clareira onde sua aventura havia começado. Lara, ainda abalada pela experiência, decidiu encurtar a viagem. Era hora de voltar para casa, descansar e refletir sobre tudo o que havia acontecido. Quando Lara tentou contar sua história para outras pessoas, as reações eram sempre as mesmas. Descrença. Por que um leão a salvaria? Perguntavam incrédulos. Mesmo no hospital, ao relatar o ocorrido ao médico durante um check-up, ele descartou seu relato com um simples diagnóstico. Segundo ele, Lara provavelmente havia alucinado devido à falta de oxigênio no cérebro durante o tempo que passou lutando na água. Com o tempo, Lara desistiu de compartilhar sua história. Guardou os detalhes para si mesma, cansada de tentar convencer os outros de algo que ninguém parecia disposto a acreditar. Mas independentemente da opinião dos outros, aquilo não mudaria o que realmente aconteceu. Ela sabia que devia sua vida àquela criatura improvável, algo que nunca esqueceria. Agora imagine um homem solitário e sua fiel cachorra, passeando por uma floresta tranquila, criando memórias nos últimos dias de vida dela. Tudo parece em paz, até que algo inexplicável aparece em uma simples selfie. O que será que Frank viu na foto? O que estava os observando na floresta? E, mais importante, será que eles realmente estavam sozinhos? Quer descobrir o que aconteceu nessa história cheia de mistério e emoção? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!